agora sim. Então, era a classe país com seus atributos e também tinha uma lista de países como atributo, com os países que faziam fronteira com ele. Fazer a classe e fornecer os membros a seguir. Então, tinha um construtor que inicializava o código, nome e dimensão, tranquilo. Os métodos getSet para código, nome, população e dimensão, sossegado também. O método que informe se outro país é limítrofe do país que recebeu a mensagem. Aí esse aí já tinha um algoritmo pequenininho, mas já tinha alguma coisa. O método que retorna a densidade populacional, uma continha de dividir sossegado. E aqui deu um pouquinho mais de trabalho, foi essa que a gente fez já no soar do gongo, que eu terminei na gravação e já mostro aqui para vocês, para quem não viu. O método que recebe um país como parâmetro e retorna a lista de vizinhos comuns aos dois países. Considere que um país tem no máximo 10 outros países com os quais ele faz fronteira. Então, um método que recebia como parâmetro objeto da própria classe país, ou seja, ele teria uma lista de países fronteira e ver os que são em comum. Então, aqui estão os atributos que ele pediu: código, nome, população e dimensão. População inteira, né? Não temos pessoas pela metade, ainda bem. Dimensão, esse sim, um double. E o que a gente chamou, ou eu chamei de países fronteira, a gente fez como uma array list de string. O construtor com os 3 parâmetros e não esqueçam disso, né? A gente esqueceu e quando foi executado deu erro. Por mais que ele inicialize os 3 como um parâmetro que vem na hora da construção do objeto, o que não recebe precisa ser construído, ainda mais que ele é uma classe, né? Então a gente precisou fazer um new array list aqui, porque na hora que a gente foi usar deu um no pointer exception. Então instanciado aqui o objeto. Aí começamos a fazer os métodos. O getSet que ele pediu para o primeiro ficou aqui no final. Aqui, getSet, lembrando get leitura, set escrita. Aprendemos até a gerar com a ferramenta, se eu não me engano. O método para verificar que era vizinho, bem sossegado, porque a gente utilizou um método do próprio array list, que verifica se um determinado elemento contém no conjunto. Então, a gente pega o array list de fronteira, ponto contains, e o parâmetro, que é o que a gente quer verificar se existe. E ele retorna um boolean, a gente já retornou direto aqui. Então, se existir, retorna true, se não, retorna false. E a gente chamou de isvizinho, um nome ruim, que depois só piorou, né, com os nomes. Mas tudo bem. Calcular a densidade demográfica, uma continha de dividir, população dividida por dimensão. Guardamos numa variável, retornamos. E aqui o get vizinhos comum é que complicou um pouco mais. Aqui, get países fronteira, adicionar país vizinho. Você percebeu na hora de executar. Então, get vizinhos comuns. A gente tem 2 listas, a gente até fez a fronteira do Brasil e do Equador, foi isso? Eu acho que foi, não? Tá ali até para no teste a gente já executa. Então, cada objeto, o próprio objeto nosso e o que vai vir como parâmetro, cada um tem a sua lista, ele quer procurar o que tem em comum. Né? Então, o outro país que veio como objeto de país, a gente obteve a lista de fronteira dele. Né? A nossa, a gente já tem aqui, que é o país de fronteira. Então, a gente está percorrendo a nossa, guardando em país e perguntando ao outro fronteiras, que é o que a gente recebeu como parâmetro, se contém no país do nosso. O inverso daria igual também, né? Eu pego a lista, percorro, verifico se tem na outra. Ou pego a outra lista, percorro e verifico se tem nessa. Então, a ordem, veja que não faz diferença. A ideia é percorrer uma e verificar na outra. E toda vez que existia, se contém, né, a gente poderia até usar o nosso método ali. Seria uma opção utilizar o método se é fronteira ou não. Mas a gente acabou repetindo aqui, se contém, ou seja, se é verdadeiro, a gente adiciona numa nova lista
e a lista de resposta, né? De países comuns. Então, se um existe no outro, a gente adiciona uma lista e essa lista é o vetor. A gente já vai executar, se ficar alguma dúvida, a gente retoma ainda. Mas a ideia é pegar duas listas, percorrer uma e verificar na outra. Aí aqui a gente vai perceber o adicionar na hora da gente executar. Mas vamos ver que aí talvez ajude. Então, eu criei o meu primeiro país, Brasil, código 1. Aqui está a sua dimensão, né, totalmente chutado. E aí, para adicionar os seus vizinhos, né, os países que fazem fronteira, eu criei um método também que não foi pedido, mas a gente, na hora de executar percebeu que precisava, né? Que é o adicionar vizinho, que eu recebo uma string e adiciono na minha lista, né? Lembrando que os meus vizinhos são um array list de string. E o array list a gente adiciona com get, com add e obtém ele com get. Então aqui eu recebo o país e adiciono, né? Lembrando que é um vetor, né? Eu só estou adicionando no vetor. A vantagem é que eu não tenho índice e não preciso me preocupar com o tamanho. Inclusive, no enunciado, essa questão do 10, né, é mais se a gente não trabalhasse com o array list, né? Se fosse com um vetor, a gente criaria um vetor tamanho 10, que a gente saberia que é o máximo. Para o array list, esse valor não nos interessa nem um pouco. Então, com isso aqui, eu adiciono. Beleza. Então, adicionei os vizinhos do Brasil, fictício, né? Brasil tem mais que o dobro desses vizinhos: Uruguai, Paraguai, Argentina, Peru e Colômbia. E aí eu criei o segundo país para verificar, ou fazer o teste lá dos vizinhos em comum, né? Então eu criei o Equador, um país bem menor, código 2, e chutei alguns vizinhos, porque a gente viu que o Equador só faz divisa só com a Colômbia. Colômbia e Peru, acho que era isso. Ora. E agora nós definimos que vai fazer com Chile e é o que nós queremos. E ele está fazendo, né? Então, adicionei os vizinhos, né? Percebo, país, o nosso a gente chamou de BR, adicionou os vizinhos de BR. Aqui, o país R de Equador, adicionei os vizinhos também. Agora a gente tem os objetos preenchidos. Deixa eu ver que tem uma chamada aqui. Muito bem. Aí, eu fiz br.get vizinhos em comuns com o Equador. Pergunta a vocês, pergunta de prova. Chato, né? Ficar falando de prova. É que ela chegou, né, gente? Uma hora ela chega. Pergunta a vocês. Aqui, se eu faço Equador, fazer a fonte igual aqui. Tá bem igualzinho. Aqui a gente perguntou, pega Brasil, get vizinhos, passando Equador como parâmetro. Ele retorna os vizinhos em comum, a gente escreve eles aqui, né? Faz um for each. Vamos executar se funciona, para ver se funciona. Tá aí Peru e Colômbia. De fato, Peru e Colômbia são os únicos dois em comum. Se eu executo aqui Equador.get vizinhos passando o Brasil como parâmetro, deveria ter o mesmo resultado, né? E vou ter... Não? Pessimista você. Tá muito... Hã? Aqui. Senão ele não tinha achado com a vizinhança com o Brasil. Vamos testar aqui. Peru e Colômbia. Então funciona dos dois lados, aquilo que a gente tinha comentado na aula passada, né? A forma como a gente fez o algoritmo garante que isso funciona. Por quê?
A gente tem um objeto, quando a gente faz BR, ponto get vizinho espaço adequador, nós somos o objeto chamando o método, nós somos o Brasil e o outro país é o Equador. Do outro país eu obtenho a lista, porque o nosso a gente já tem, ele já é um atributo do nosso objeto. O externo a gente obtém e guarda essa variável. E aí eu percorro a nossa lista, verificando se cada elemento da nossa lista existe e contém a outra. Se existir, a gente preenche a nova lista. Então o inverso tem que dar igual, né? E a gente fez o teste e de fato funcionou. Certo? Então, só para a gente retomar, testar, né? Não sei se chegaram a assistir o vídeo. E primeira questão resolvida. Dúvidas até então? Não? Sossegado? Então, não vamos perder muito tempo, né? Senão a gente não consegue fazer tudo. Não sei se vamos conseguir fazer as duas. Acho meio difícil. Mas vamos tentar. Segundo exercício, implemente uma classe Java para uma LAN house. Uma LAN house possui uma coleção de computadores que podem ser alugados por hora. Cada computador possui as seguintes informações: um número, né, um código, um status que pode ser alugado disponível com defeito, e ali tem a numeração, o modelo, capacidade de memória, placa de vídeo e processador. Crie uma classe LAN house com uma coleção de computadores, então ele já está dizendo tudo que a gente tem que fazer, né? Crie também a classe computador. A classe LAN house deve ter os seguintes métodos: o método para listar os computadores, com uma determinada quantidade de memória, então já está dizendo que vai ter um parâmetro, né? 4, 8, 16 GB, enfim, a gente vai ver como quer fazer. O método para adicionar computador na coleção, o método para remover um computador na coleção, um método para alugar um computador alterando o status para um, então alugar no caso é mexer só no status, e também deve ter um método para marcar os computadores com defeito. Este método deve alterar o status para 2 e incluir um registro de defeito na lista de defeitos encontrados. Outra coleção da classe LAN house. Então, ó, já tem uma dica aí de mais um atributo. Cada defeito possui as informações data e descrição do defeito. Então, essa letra E aí é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas o resto está bem sossegado. As classes, ele basicamente já nos deu, né? Vamos deixar em branco aqui, uma classe LAN house. Ô, Fábio, consegue girar um pouco o notebook para enxergar o quadro? Opa, claro. Aí, Melhorou? obrigado. Uma classe LAN house. Quem nunca foi na LAN house, né? Existe ou existia LAN house de videogame? Não. De bater isso por aqui, para vocês, da geração de vocês, né? Na minha tinha época do Super Nintendo. Mas isso... Nossa, eu nem vou falar o nome disso, não. Hã? Computador. É quem não tinha videogame em casa, tinha nesses negócios. Tipo, eu era a única chance que tinha para jogar. Essas são as duas classes. Então, em termos de classe, está sossegado, né? O computador, a classe mais simples, com os atributos de código, memória, processador, só atributos de uma classe comum, da mesma forma como a gente já fez classe produto, né, do carrinho de compras, a classe contato ou pessoa da nossa linha que vocês estão fazendo, e tá aquela classe ali basicamente de dados. E, obviamente, existe uma relação. Essa relação aqui vai ser questão de prova certa, né? Que tipo de relação e tal. Qual a relação que existe entre o LAN house e o computador? Vamos lembrar, temos a associação comum. Né? Aqui, já estou até dando a direção, porque o LAN house é que vai usar, ou enfim, vai ter uma boa relação com o computador. A gente tem a agregação, que a gente já sabe que pode ser substituída por uma associação comum, ou a gente tem a composição, e essa não, essa é muito própria, né? Que a gente vai ter herança em muito breve, talvez já a partir da semana que vem, vai ter implementação de interface,
Então vai ter outros tipos de associação. Mas, por enquanto, essas são as mais comuns. Né? Essa seria a básica. E essas aqui são associações do tipo todo parte, né? Que gostam de chamar. E eu já vou adiantar, né? E nem talvez não precise, né? Aqui dá para a gente ver a Lan House como um todo, o computador como parte. Mas seria uma composição? Vocês acham que isso é uma composição? Ou será que ficaria melhor com uma agregação? Vamos para aquelas perguntas. O computador ele existe sem a Lan House? Existe, né? Ele pode fazer parte de uma outra Lan House. Lembra do motor do carro? Por isso que a gente gosta desses exemplos lúdicos, porque aí às vezes tira alguns usos. O motor do carro ele pode sair de um carro para outro. E não é daquele carro, diferente do capítulo do livro. O capítulo ele não pode ser tirado de um livro e colocado no outro. Ele está amarrado no livro, ele tem dependência. Então ali é uma composição. Eu acho que isso aqui é uma agregação. Que também pode facilmente ser uma associação do tipo usa. Né? Ou tem, possui computadores. Né? E vai possuir, obviamente, pelo menos um, se não é uma Lan House, ou vários. Alguém acha que é diferente disso? Quer defender que seja uma composição? É sempre uma discussão interessante. Ok? Seguimos assim? Então, se a gente segue assim, a gente sabe que tem algumas questões ali da criação do objeto. Oi? A composição é quando existe aquela amarração de dependência. Vamos pegar um exemplo que a gente fez na última semana. Quando a parte ela só existe dentro desse todo. Por exemplo, o nosso carrinho de compra. Itens, para mim é prático assim, de programação é um dos mais claros. O item de compra, ele não existe sem um ponto. Tem que pensar que é no sentido literal. Exatamente. O item de compra, ele é criado no processo de compra. Então, sem o todo, sem a classe compra, o item de compra não existe. Sem a classe carrinho, o item de compra não existe. Ele não faz sentido fora daquele contexto. Ele só existe criado pelo processo de compra aqui. Diferente, aqui o computador ele já vem pronto. Você só vai adicionar ele na Lan House. Então, ele se encaixa muito melhor com uma associação simples ou uma agregação. Ok? Faz sentido? Isso, lembrando, né? Não é só um desenho, um diagrama. Isso faz toda a diferença na hora da programação. Se vocês lembrarem, mais uma vez, do carrinho, item e compra de produto, produto tinha uma associação de agregação com item. Ou seja, o produto tinha uma independência, ele já vinha pronto, a gente só adicionava. Já item era uma composição com carrinho de compra, ou seja, era o carrinho de compra que criava e gerenciava esse objeto. Se a gente colocou isso como agregação, a gente já sabe que o computador ele já vai vir pronto para a classe Lan House. Então, vamos programar, que eu sei que é o que vocês querem, que vocês gostam. Não? Sim, né? Atividade 5. A gente vai começar a organizar melhor os nossos programas, que agora tem mais uma classe, né? Por exemplo, dentro da atividade 5, eu vou criar um novo pacote, e a gente vai conversar melhor sobre isso, que eu vou chamar de Lan House. Então vejam que eu criei ele como minúsculo, né? Um nome que identifica o meu sistema. Se eu vier aqui... Opa, tem alguém querendo entrar. Se eu vier aqui na minha estrutura de arquivos... Onde é que... tá aqui em Desenv. Atividade 05, código fonte. Atividade 05 e dentro eu tenho Lan House.
Quando eu crio a minha classe computador, que é a primeira que a gente vai fazer, ela cria no pacote atividade 5 Lan House. E o país, ele está solto em atividade 5, né? Então eu vou vir aqui em atividade 5, vou criar também um pacote para organizar. Poderia chamar de questão 1, questão 1 é muito genérico, né? Vou chamar de ponto país também, ou países. Só lembrar que é minúsculo. Então eu jogo para cá, ele pergunta se a gente quer fazer as alterações lá do pacote, sim, pode fazer. Teste país também. Ele facilita a nossa vida, já identificando o pacote, tá? Então, atividade 5.país. Então, agora a gente tem uma separação que fica melhor, né? Eu tenho o SRC, tenho a atividade 5 e tenho subpastas, cada um com seu projetinho, onde essa subpasta no Java é chamada de pacote. A gente vai retomando isso aos poucos. A classe computador, ele nos deu aqui algumas informações. A gente tem um número, que é um código, né? Tem que pegar os computadores aqui, eles têm um patrimônio. Esse número, né, pode ser um inteiro, obviamente, mas muitas vezes ele é interessante até como string, porque às vezes ele tem um 0 na frente, se coloca como inteiro, isso pode ser um problema. Mas aqui não vai nos afetar em muita coisa. A gente não depende desse número para resolver nenhum problema. O status é um inteiro. Ele é um inteiro que recebe só 0, 1 e 2. Então, ele poderia ser um short. Ele poderia ser um byte. Né? Ele poderia ser um número pequeno. Né? Eu acredito que vocês tenham feito ele como um inteiro. Status. A gente vai ver também, né, poderíamos até ver hoje, mas acho que é mais uma coisa e vai complicar. O enum. E aí são tipo as coleções de valores já predefinidos. Esse status podia ser isso. A gente pode retomar isso também logo depois da provinha. O modelo é um string. Modelo. Capacidade de memória. Memória inteiro, né? Não tem por que não ser. Placa de vídeo e processador. Placa de vídeo string, né? O que é placa de vídeo? Eu nem sei, nem conheço mais. Vai ter aqui descrição, a marca, né? Placa de vídeo, então vamos deixar assim. E o processador também vai ter que ser string. Oi! Alguém chamou? Não, né? A classe computador, ele não põe mais nenhuma restrição, né? O resto é tudo na Lan House. Não, é isso aí. Aí aqui a classe computador a gente sempre pode definir, né, de ter um construtor ou mais, mas enfim, de ter um construtor que inicialize ele em branco, public, computador, e a gente pode definir os valores como método set, né? Só que, ou a gente pode ter um construtor, né? Pode ter os dois, onde a gente recebe todos esses parâmetros, todos os atributos aqui via parâmetro, né? Um int número, um int status, um string memória, memória inteira, string modelo, um int memória, um string vídeo e um string processador. Aí é uma questão de projeto, né? Como é que a gente quer fazer isso? Se todos esses meus valores, eles podem ser alterados, e de fato são, talvez não número, né?
Então, número, se é um código que morre com o computador, então é bom a gente não ter o 7. Então, se a gente não tem o 7, a gente precisa pelo menos esse número num construtor. Tá? Se não... Porque vejam só, é uma questão simples, mas é importante. Essas classes que representam dados, a maioria tem get e set. O get é leitura, né? Você só não vai dar get se tem algum atributo aí secreto, tipo uma senha, mas até a senha precisa para comparar. Então, get não é problema. O set é que a gente tem que ter cuidado se o dado pode ser alterado ou não. Né? Se é uma classe de correntista no banco, a gente não vai colocar set no CPF, não posso alterar CPF. Aqui, eu acho que número não pode alterar. Tá? Número é um código, tipo a placa do carro, o CPF. Estou entendendo que é isso, talvez possa. Mas para a gente discutir, vamos definir que número não pode alterar. Tá? Então eu vou ter todos os get aqui, depois a gente volta para o construtor. Eu vou ter todos os gets. Como é que a tecla de atalho você falou, Gustavo? Não. Como é? Ctrl 3. Então, ó, vou gerar, vamos selecionar todos, mas do número eu não vou gerar o 7, porque eu não quero que o usuário tenha a opção de alterar o número, tá? Então, todos têm get 7. Status, get set, modelo, get set, memória, get set, placa de vídeo, get set, processador, get set, número, get. Eu não quero que o usuário possa digitar lá computador x.7 o número e alterar. Então, não tem 7. Mas, já que ele não tem 7 e ele precisa de um número, e é algo essencial, que a identificação do computador é através desse número que a gente vai fazer o aluguel dele, é através desse número que a gente vai, né, alterar o status também para defeito, enfim, eu preciso dele. Então, se eu preciso dele, eu não posso ter um construtor que me crie um objeto vazio, né? Se eu tenho isso aqui, olha o que acontece na prática. Vamos colocar aqui um teste lan house. Fazer um main. Computador. Computador 1. Comp 1. New computador. Então, o que acontece nesse momento? Eu criei um computador. Ele já existe. E criei um computador sem número, o que, no meu entendimento, para o nosso sistema, isso é um problema. Tá? Eu até posso criar ele sem uma descrição, isso no meu entendimento, a gente vai ter definição do projeto. Eu até posso criar ele sem a memória, sem processador, mas sem número eu não quero. Então eu não posso ter jamais um construtor vazio nesse caso. E a gente tem aqui, ó. A gente tem um construtor que recebe todos os parâmetros. Deixa eu minimizar para ficar mais fácil. Então, aqui todos, né? Vamos finalizar ele. Diz número, recebe N. Diz status. O status nem precisa passar, né? O status ele vai começar como disponível. Né? A gente não vai colocar um computador quebrado, nem vai comprar um computador alugado. Então, status eu nem vou passar, vou começar status como 0. Modelo, vou receber o modelo. Memória, recebo memória. Vídeo. Placa de vídeo, recebo vídeo. E processador, recebo o PROC. Eu coloquei os nomes diferentes aqui só para não ficar confundindo.
Então, eu tenho a opção de criar um computador com todos os atributos. Isso aqui é normal, está ótimo, né? E decidi fazer uma sobrecarga, mas não com um construtor que me permite criar um computador vazio. Isso eu não aceito. Então, pelo menos um número eu quero receber como parâmetro. E os demais eu vou criar como tudo vazio, né? Status 0. Modelo em branco. Memória 0. Isso aí, muito obrigado. Placa de vídeo em branco e processador em branco. Ô, professor, se criar só uma classe construtora, fazia mal ou é errado? Ou tá errado? Classe construtora não, tem que ser o construtor aqui no objeto mesmo, na própria Não, classe. falei errado, mas se fizesse só um, em vez de fazer, por exemplo, aí tem dois tipos de construtora. Ah, tá, sobrecarga. Não, a gente vai discutir exatamente isso agora, né? Por enquanto, estou definindo que a gente tem dois construtores. Um que recebe todos os parâmetros e um que recebe pelo menos número. Porque eu não quero isso aqui, ó. Agora está dando erro. Né? Eu provoquei isso. Eu não quero um computador sendo criado vazio. Então, o que ele está dizendo? Ó, não tem um construtor que cria um computador vazio. Você não pode fazer isso. Você tem que... Vai, mostra o errinho para mim. Você tem duas opções de construtor. Um que cria por número e outro que cria por todos os parâmetros. Aí o Guilherme agora perguntou, professor, posso ter só um construtor? Sim, certamente. E é algo que a gente pode definir já. Dizer, não vejo sentido em criar um computador só com número. Eu acho que se é para ele fazer parte da nossa lan house, ele já tem que vir com tudo especificado. Esse é o melhor, é o legal, beleza. Então, o que a gente faz? Exatamente o que o Guilherme perguntou ali. Não temos mais construtor que permite só o número. Então, isso aqui não existe mais. Tá? O que a gente acabou de definir? Que para criar um computador no nosso sistema, tem que ter todos os parâmetros. Claro que quando a gente tinha isso aqui, voltando, Ctrl Z, quando a gente tinha essa situação, os demais parâmetros, a gente poderia definir pelo set, né? Set memória, comp1, set modelo, computador XY. A gente não ia ficar sem atributos, né? Porque a gente tem o set para fazer isso. Mas nós entendemos que para o nosso sistema é melhor que seja assim. Só um construtor e com todos os parâmetros. Assim a gente garante que não vai vir um computador faltando parâmetro, tá? Então vou apagar isso aqui. Tá? Vou deixar vocês fazerem essa classe, se alguém não fez. Tá? Atributos, esse construtor e os getSet. Deixa só um segundo aqui pegar água. 2 minutos.
Desculpa, não estacionou a secretaria, tinha que resolver já. Vamos para a classe Lan House. Então, acabamos com esse construtor, né? Então, agora nós temos que criar um computador com todos os parâmetros. Que é número, modelo, me diga um modelo do computador, eu não sei, HP positivo, que é negativo, né? Não é. Eu não sei se o computador positivo melhorou. É. Positivo 2000. Olha que nome legal. Memória 2 GB, tá bom para o positivo? 32 GB? 32 GB para o positivo. Vídeo é integrado, como é que chama? Integrado. Mas tem outro nome que fala. Integrado. E processador, temos um Celeron. Pentium. Um 486. Um XT foi o meu primeiro computador. Era muito legal. O meu XT, ele tinha de memória 256K. Era 256K de memória. HD não tinha no início, depois eu comprei um de 8 MB, eu acho. Hã? É. Beleza. Agora vamos para a Lan House. Depois a gente cria mais computadores aqui, né? Podemos criar o quê? Que computador mais vocês estão curtindo aí? O 101 pode ser um multi... Os caras estão de sacanagem. O multilaser vai ter 2 GB só. Uma placa de vídeo dedicada. E temos um Celeron. Hã?
O quê? Já existe 9? Eu fiquei triste porque quem que comprou a Vaio foi o Positivo? O modelo Vaio não é da Sony mais. O Vaio não é da Sony mais. Eu tive um Vaio que durou uns 10 anos. O Vaio era fantástico. Hã? Não, Vaio eu até mandei trazer de contrabando. Trazer do Paraguai, mas era fantástico. Tá, chega de computador. Agora para a Lan House. A Lan House possui uma coleção de computadores, então já sabemos, né, que a classe Lan House, já dentro do nosso pacote, eu já criei aqui no pacote Lan House, ela vai ter uma lista, um array list, depois a gente vai falar sobre lista de computador, que eu vou chamar de computadores, né? É justo. Ctrl Shift O para importar. Vai ter essa lista de computadores, computadores a gente definiu, coleção, cria classe computador, os métodos. O método para listar os computadores com uma determinada quantidade de memória. O método para adicionar um computador para remover. Tá, vamos fazer os mais simples, né? O adicionar computador. A gente vai receber um daqueles computadores prontos, porque a gente definiu que isso é uma agregação. Então, não é a Lan House que vai criar os computadores, ela vai gerenciar a lista, tá? Então, isso aqui quer dizer que, na prática, que na programação, o computadores.add vai adicionar um... Vamos colocar o nome completo, né? Aqui, um computador, ele já vai vir pronto, o objeto. Perceba que a gente está usando um objeto computadores, né, a nossa lista, e ela não foi instanciada. Isso aqui, na hora que a gente usar, vai dar um null pointer exception. Então, vamos fazer o construtor aqui. Opa, construtor é Lan House. Esse construtor vai ter algum parâmetro? Não. Não vai ter porque o computador vai vir através do método adicionar e a lista é um atributo nosso, né? Essa lista de computadores, ele é criado por nós, então ele vai ser instanciado aqui, computadores, new, array list. Então tá criado o vetor aqui. Quem fez mais ou menos, tá seguindo a mesma ideia? Tá diferente? Não? Tá, depois eu quero saber como vocês fizeram. Bem, eu vou olhar o código em breve, né? Mas... beleza. Adicionar computador. Public void remover computador. Esse remover computador, a gente pode remover através de qual parâmetro? O número. Se a gente quiser fazer uma sobrecarga e remover ele através do índice do array list, né, é uma opção. De repente a gente consegue obter esse índice. Seria mais fácil, né? Porque a gente só faria um computadores.remove e o índice. Mas vamos fazer um negócio legal para ele remover também pelo número, né? Então, public, aí vejam que legal, né? A sobrecarga é o mesmo remover. Então, veja que quando a gente tem uma sobrecarga de método, são dois métodos e eles não vão fazer coisas diferentes. Eles vão fazer as mesmas coisas de uma forma diferente. Eu tenho dois remover computador. Esse remover computador, ele remove o computador da lista. Esse aqui através do índice do vetor e esse aqui através do número. Então, eu vou receber o próprio computador como parâmetro
e vou pesquisar esse número na minha lista, o num, né? Então, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse número, computador.get, diz não, né? É o computador que está vindo como parâmetro. Vou pegar o número, só para ficar mais fácil. Beleza? Então, veja que esse é o computador que vai vir como parâmetro. É ele que a gente quer remover. Agora, eu vou ter que fazer um for na minha lista. Um for each. Na minha lista de computadores. Ele gerou o computador 2 porque eu já recebi um computador 1 aqui como parâmetro, né? Eu vou chamar só de C. Eu vou ter que verificar se... Não posso verificar se existe porque é um atributo, né? Eu tenho que comparar mesmo. If. Acho que vai ser mais fácil. Porque o remove aqui... O remove ele só tem um parâmetro, né? Computador.remove. Pode ser através do objeto. Não, então dá. Eu acho que dá certo. Vamos testar. Se esse computador que a gente está pegando da lista, o número dele for igual ao número do que a gente passou por parâmetro que a gente quer remover, então pode remover ele da lista. Então eu faço computadores.remove esse objeto C, tá? Vamos testar, ver se isso funciona. Eu acho que sim. Se alguém fez diferente e acha que ficou legal, ficou melhor, pode passar a ideia também. Tá? Nós precisamos remover o computador. O jeito mais simples é através do índice, né? Mas vamos considerar, até para a gente brincar um pouco, que a gente não tem esse índice, ou nem sempre vai ter. Às vezes eu vou passar o número. Poderia passar o número direto aqui. Mas como eu tenho os computadores já prontos, eu passei no computador. Mas também poderia ser o número. É que se fosse o número e ele sendo inteiro, a gente não ia conseguir fazer a sobrecarga, né? Os dois iam ficar com a mesma assinatura. Lembra que a sobrecarga é o quê? Assinatura diferente. Mesmo nome, mas não pode ser os mesmos parâmetros. Se eu passasse o número que é um inteiro, ele ia ficar ao remover o computador com um inteiro de parâmetros. Não ia dar certo. Ia dar de sintaxe. Então a gente passa o computador e pega o número. Beleza. Esse é o número do computador que a gente quer remover da nossa lista. Então eu pego a lista, percorro ela com for each guardando no objeto C, e cada objeto C desse pergunta: é o número que a gente remover? Não. É o número que a gente remover? Não. É o número que a gente remover? É. Então pega a lista e remove esse que a gente acabou de achar. Eu acho que vai funcionar, mas a gente já testa. O que ele pede um método? Isso é chato, hein? Ele pede um método, cadê? Listar os computadores com determinada quantidade de memória. Então tá. Listar. Ele não pede para retornar, né? Então a gente só vai dar um println ali. Listar computadores. Alguém tem um nome bom para mim? Listar computadores memória é horrível, né? Buscar por memória? Print memória? Print computador. Vocês são tão ruins quanto eu de nome, né? Eu fico feliz. Como é que você tinha sugerido, Gabriel? Listar memória computador. É que, claro, é só o nome, né? Mas eu lendo o teu nome, parece que eu vou listar a memória de todos os computadores. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer listar os computadores por uma determinada... Listar computadores por memória. Pode ser? Hã? Porque é grande? Eu lembro quando eu comecei a programar, as variáveis XYZ. Hã?
Não, mas eu era XYZ. Mas aí depois você começa a fazer programa, você percebe que o nome é importante. Então, mas beleza. É quase uma frase, né? Mas isso é o normal, tá? Eu não sou tão louco, não. É o normal mesmo. Então, eu vou passar uma quantidade de memória. Ele quer exatamente, né? Tudo bem. Podia ser isso ou maior. Mas quem contrata a gente é quem manda, né? Nós somos apenas programadores. E, gente, programador é legal, mas é peão. É peão raso da empresa. O programador só chega aqui, lá, pega e faz. Quem que está trabalhando como programador hoje? O William tá, William? Trabalhando como programador, não? Acho que o Eric, né? O programador não opina muito não, tá, gente? Mas isso é só no começo. Depois já vira analista e é importante. A experiência é muito legal. Então, listar por memória. Vamos precisar de for each de novo. Computadores, computador. Isso aqui é mais fácil, né? If computador ponto get memória igual a memória que ele solicitou. Isso aqui é um relatório, né? Sistema é cheio de relatório. A gente vai escrever os dados. O que a gente pode fazer é criar um método print computador, não é? Que aí a gente pode chamar toda vez que a gente quiser ver os dados de um determinado computador. Ao invés de colocar ele aqui dentro, né? Vamos dar fazer o que a programação manda, cada função com a sua tarefa. Então eu vou criar um print computador que recebe um computador como parâmetro e que só joga os dados na tela, né? Número, get número, é um métodozinho de fazer os copia e cola aqui, número, modelo, memória, placa de vídeo, processador. O status seria interessante fazer um método para, dando número, escrever o status correto, né? Memória, placa de vídeo, processador e, atendendo a pedidos, status. Status a gente vai ter que dar uma melhorada, tá? Porque ele não vai ficar muito legal. Então, ó, a gente manda uma memória como parâmetro no listar computadores por memória, que foi rejeitado aqui o meu nome tão criativo. Eu percorro a lista. Se essa memória que a gente está passando existe em um determinado computador, a gente imprime ele. Então, eu vou chamar o de sprint computador, passando esse computador como parâmetro. Beleza? Estamos atendendo aí tudo que está sendo solicitado. Lista, adiciona, remove um método para alugar o computador, alterando status para 1. Então, isso aqui, a gente vai ter que fazer mais ou menos como um remove, né? Receber um computador, procurar, só que ao invés da gente remover, a gente vai alterar o status, que ele chama de aluguel, né? Um método para alugar o computador. Então, o que é alugar? É alterar o status. A gente cria um computador. Sempre disponível com status 0. Vamos subir aqui.
com status 0 e a gente vai mudar ele para 1 para alugado. Não é 1, né? Alugado 1. Então, a gente recebe um computador. Também poderia fazer a sobrecarga para receber o índice, né? Que seria mais fácil. A gente recebe um computador C. Vamos manter o parâmetro, o padrão recebendo computador, ok. E a gente vai procurar ele e alterar. E a gente pode procurar pelo número, né? A gente poderia até criar um método procurar computador, né? Já que a gente é a segunda vez que a gente vai precisar dele. Porque vai ser exato, vou até copiar para vocês verem que a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Ó. Eu pego o número, que é o meu parâmetro. Eu vou pesquisar o computador por memória. Eu vou achar vários iguais. Pelo modelo, eu vou ter vários positivos ali. Também vai dar erro. Placa de vídeo, muito arriscado. Então, a gente pesquisa por um valor que é único, né? Que no caso é o número. Que é o conceito que vocês ou estão vendo ou vão ver em breve o banco de dados, que é a chave primária. Eu não vou pesquisar, eu quero encontrar um aluno na sala. William, vão vir 2. Rafael, 2 também. Muito arriscado. Então, eu pego o CPF, eu pego a matrícula, que eu sei que não vai se repetir. Então, aqui eu pego o número, percorro. Se o número for esse, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o C.set status 1. Eu acho que é isso. Então, veja só. Mesmo método, né, praticamente. O remover e o alugar. Faço o computador, obtenho o número dele, percorro a minha lista procurando esse computador, ou seja, comparando o número. Ali, no caso, se eu acho, eu removo. Aqui, se eu acho, eu pego esse mesmo objeto, que é o que eu encontrei, ponto .set status, altero para 1. Né? Isso aqui, quiser reforçar, alugando. Antes da gente fazer o último método, que vai dar um pouco mais de trabalho, vamos testar, depois a gente volta a ele. Eu vou criar um método, aqui eu tenho print computador, eu vou criar um print computadores. Qual vai ser a diferença dele? O print computador, ele recebe um computador como parâmetro e escreve ele na tela. O print computadores, ele simplesmente vai fazer um for each em todos os computadores, na minha boa e velha lista, e jogar na tela. Mas como eu já tenho um método para jogar na tela, olha que legal. Isso é sucesso demais, né? Eu me empolgo quando vejo essas coisas bonitas assim. Então, a gente criou um print computador que recebe o computador e escreve tudo na tela. E a gente quer um para escrever todos. Então, a gente criou o print computadores que percorre toda a lista e aí pega um e joga para cá. Show de bola? Show de bola. Exercício esse está sossegado, né? Se não deu muito desafio para nós. Aqui, se vocês quiserem, no alugar computador, né? Pessoal, remover você fez uma sobrecarga, né? Com o índice. O alugar também dá para fazer uma sobrecarga com o índice. Public void alugar computador recebendo o índice do vetor, que seria bem mais fácil. Porque a gente faria computador da lista de computadores, pegando esse índice e fazendo computador.set status para 1. Alugando. Então, passando o índice é bem mais fácil, porque a gente já vai direto no objeto. Pego ele e altero status. Quando a gente passa o computador, a gente vai pesquisar ele, né? Mas é interessante a gente ter os dois. Então, sobrecarga de novo. Acho que vamos testar, né? Nós temos 3 computadores, um positivo, um multilaser e um vaia. Meu Deus do céu, a nossa Lan House começou bem. Né? Mas, gente, não tem esse computador ruim mais não.
Era ano passado, agora é tudo bom. Então a gente vai criar a LAN house agora, chamada de LAN para os íntimos. LAN house não recebe nenhum parâmetro na sua criação, né? Porque lembre que no construtor dela ela cria a lista, sucesso. LAN ponto, agora vamos adicionar computadores. Vou adicionar o computador 1. Vou adicionar o computador 2. Vou adicionar o computador 3. Beleza, primeira coisa que eu vou fazer é listar os computadores, ver se está tudo aí. Cadê o print computadores? Computadores. Se eu quiser testar só um, podemos testar também, só o computador 3. Tá ali, né? Um Vaio, 4 GB, integrado, Pentium, né? Mais genérico possível. Pentium já existe. Acho que o termo Pentium, gente, tem mais de 20 anos. Tem. Pentium tem uns 20, quase 25 anos. Mas eu quero ver todos, né? Computadores. Play. A gente pode colocar uma quebra aqui, né? Agora misturou tudo. Deixa eu fazer um coiso aqui. Coiso bem de interface tosca. Oi? Eu sou o tempo que eu fiz uns programinhas de interface texto, né? A gente usava essas coisinhas assim para separar. Podia até colocar o número aqui. Não, horrível. Fazer assim, ó. Vamos fazer bem as interfaces das antigas mesmo, tá? Colocar, ao invés de escrever número, fazer assim. Olha que bonito. Vocês fuçarem mundo afora aí, vocês vão achar uns programinhas assim. Olha que bonito que vai ficar. Então, ó, tá o computador 100 aqui, com os dados, o 101 e o 102. Beleza, tá legal, nosso sisteminha está funcionando. Agora vamos ver se ele acha pela memória. Nós temos de 32, de 2 e memória de 4 GB. Vou até comentar esse print aqui. LAN house. Listar computadores por memória. 8. Já vamos testar um erro, né? Oito vazio, não tem. Vamos testar um de 2. Achou? O multilaser. Pode alugar quem quiser. Um de 32. Achou também. O de 4 GB. Tá frouxo também. Onde 40 GB ele não vai achar, então está funcionando o nosso pesquisar por memória. Eu acho que só restou o remover, deixa eu ver. O alugar, né? Vamos alugar. Eu vou alugar e depois vou listar. Eu vou alugar o multilaser. Alugar computador 3. Até ele já sugeriu aqui. E depois vou listar, tá? Ó, o positivo continua status 0, o multilaser 0 e o computador 3 status 1. Funcionou. Então, né, demos sorte, tudo que foi pedido até então está funcionando. Falta remover. Vamos... Vou tirar o... Meu, aluguel não vai fazer diferença aqui. Vou listar os 3. Vou remover. Remover por índice é fácil, né? Eu vou remover o computador 2. E depois vou listar novamente. Print computadores. Vou até colocar uma mensagem aqui, né?
inciso computador num foi removido da Lan House. Faltou dar o nome para a Lan House, né? Então, vamos lá. Executado. Então, nós tínhamos aqui os 3 computadores. Aí, recebemos a mensagem aqui que o 101 foi removido da Lan House. E, de fato, foi, né? Só restaram 2 computadores. Então, nosso sistema, o patrão está feliz com a gente. Tudo que a gente fez está funcionando. No entanto, ele diz só, falta coisa aí. Vocês estão fugindo do que deu mais trabalho. Isso é verdade. Então, vamos encarar. Deve ter um método para marcar computadores com defeito. Esse método deve alterar o status do computador para 2 e incluir um registro de defeito na lista de defeitos encontrados, que é outra coleção da Lan House. Cada defeito possui a informação, data e descrição do defeito. Uma lista de defeitos. É que ele fala de uma lista de... Eu faria uma classe de defeitos. O que vocês fizeram? Quero ideias. Hã? Tá ou não tá? Não tá, né? Você colocou como atributo do computador já, né? Seria mais fácil, né? É que ele fala... Eu acho que o chefe não passou legal para nós. Alterar os status, beleza? Incluir registro de defeito na lista de defeitos encontrados. Outra coleção da classe Lan House. Mas eu também não acho que fica legal. Eu faria até uma lista, porque ele pode ter mais um defeito, beleza? Mas uma lista dentro da classe computador. Até porque se a gente fizer uma lista da classe Lan House, a gente vai precisar identificar de qual computador. Né? Sim, mas é que veja só, a lista, ela é... Vamos colocar aqui, ó, defeitos. Vamos discutir isso porque vamos ter que pedir revisão para o analista. Então, criamos uma lista, vou deixar aqui em aberto, defeitos. Essa lista de defeitos são todos os defeitos da Lan House, certo? Qual vai ser o tipo dessa lista? String? Sim. Beleza. Aí veio multilaser, não estou falando nada multilaser, tá? Mas veio e pau. Ele liga, mas não dá vídeo. Primeiro defeito. Não vídeo. Aí veio positivo, não liga. Solução tira a memória e passa uma porrada. Também. Aí depois, todo o vaio, ele está reiniciando. Tá ok essa lista aqui? Eu não sei de quem que é o eu. Eu não falei que isso aqui é do multilaser, quer dizer, falei, mas não está registrado. Não foi de propósito, coincidência. Tá? Então eu não sei de quem que é o eu. E pior, como é? Falta data. Não sei quem é. E pior assim, coincidência de novo. O multilaser deu mais um defeito. Não, poderia ser qualquer um, mas o multilaser agora ele está superaquecendo.
Ainda não é a nossa aula, né? Tem mais uma, né? Então, vejam, uma lista de defeitos, eu entendo que não atende para o nosso sistema. A gente precisa da data, muito bem lembrou o senhor Henrique Martinelli Pinheiro. Eu não consigo identificar de quem que é o erro, é só uma lista. Se é isso, beleza, a gente faz, mas está horrível. Aí você poderia pensar, professor, vamos fazer um map, eu adorei o map. Um map, erro, data. Mas aí quem que vai ser a chave? Uma string assim? Data não pode ser chave, porque ela vai se repetir. Então não resolve também. Eu vejo duas opções. A não ser que eu tenha interpretado errado e peço que alguém me corrija, tá? Pessoal de casa. Hã? Pede a anulação da questão. Vai ser indeferida, mas pede. Problema de quem formulou, né? É o Henrique, né? Esse é o Henrique. Conheço o Henrique. Tá, então eu vejo duas opções. A mais sofisticada, né? Aí a gente abusa um pouco da orientação objeto, mas não vejo tanto, seria uma classe de defeitos. Né? Com todos esses atributos de data, da descrição, mas eu acho que é um pouco demais. Eu acho que foi o que o Gustavo falou, eu iria mais nessa ideia, de colocar atributos do computador. Tá? Então, só que no atributo do computador, também não sei se vai ficar tão legal, porque vamos lá, o computador tem um número, tem memória, processador, vídeo, tudo aquilo, modelo, aí a gente colocaria o que? Defeitos, uma lista, né? Beleza, e todos esses seriam defeitos de um único computador. Talvez fosse multilaser, não estou afirmando nada. Mas, também, vamos lá, fundão. E aí a data? Eu preciso da data de cada erro. Oi? Dentro de quê? Do consultor. Mas cada erro tem a sua data, né? Hã? Não, deixa a lista vazia. Deve ter um método para marcar os computadores com defeito. Esse método deve alterar o status para 2 até sossegado, incluir registro de defeito na lista de defeitos encontrados. Outra coleção na lista da classe Lan House. Cada defeito possui as informações. Eu vou refazer a ideia. Eu vou criar uma classe defeito e aqui eu vou ter uma lista de defeitos. Vocês acham que é demais? Ou é a melhor solução? Aí o defeito vai ser uma classe com 2 atributos. Data, né, é uma classe simples. Mas é que você vai ficar criando coleção de coleção. É mais fácil ter um objeto. Eu acho que não é complicar. A gente vai deixar até mais simples. Ou vocês acham que outra ideia? Não, mas veja só. A lista de defeitos vai ser um atributo da classe computador. Porque, vamos lá, vamos programar. Eu acho que programando a gente se entende melhor. Você estava falando ali que fica mais fácil você usar um objeto para registrar os defeitos. Porque, ó, vamos... ficar mais organizado. E vamos pela situação que eu acho que não é ideal. Vamos lá. Primeiro, não sei se alguém discorda que na classe Lan House eu acho que não é interessante. Então, a gente teria que passar... Na classe defeito poderia ter um atributo do computador, mas não acho que seja legal. A gente poderia fazer aqui, ó, mais ou menos a ideia que o Gustavo tinha sugerido, criar um array list, Thiago, um array list de string
que são os defeitos. Mas aí eu não tenho a data. Aí criaria um array list e eu preciso de uma data para cada defeito. Um array list de data. Né? Poderia até colocar um date aqui, ou por enquanto só um string, datas. Não seria legal, né? Porque a gente ficaria difícil de associar uma coisa a outra. Então, na minha ideia, ao invés de fazer isso, a gente vai criar uma classe defeito, que é uma classe muito simples, e fazer um array list deles. Uma classe defeito, que nada mais é do que dois atributos, private, que é a descrição, e a data. Opa, SQL não, útil. Descrição e a data. E aí a gente já pode fazer um construtor direto aqui. Defeito. Né? Uma classe bem simprona. E aqui com seus gets and sets, gerar todos, select all, generate, tá? Então a classe bem simples, mas que fica mais fácil da gente organizar o computador. Então agora eu tenho uma array list de defeitos, que obviamente no nosso construtor a gente vai comprar um computador sem defeitos, né? Esperamos. Defeitos igual a new array list. Os nossos programas sempre acabam ficando mais sofisticados, né? Isso é muito bom. Tá, agora vamos na Lan House criar... Ô, Fábio, o importante não era acertar, né? O importante era fazer. Ou tu dá nota pelo acerto? Não, não. O importante é ver que fez, né? E tentou fazer o máximo ali. O acerto não é questão de lista de exercício, não. Eu não vou precisar do atendimento depois, tá? Eu não achei que você iria fazer as questões, mas era aí nessa parte que começava o problema. Beleza, tranquilo, show de bola. Mas estou por aí, inclusive à tarde também, tá joia? Mas não, a questão da lista de exercício, o foco não é no acerto, é o quanto fez, o quanto se empenhou. Ah, errou aqui, ali, não é, isso não tira nota da lista de exercício. Então vamos na Lan House agora fazer o que ele chamou de registrar defeito, né? Ó, consegui um nome legal agora, gente. Não me julguem. Vamos lá no final. Deixa eu subir aqui para vocês enxergarem melhor. Public void registrar defeito. Também a gente vai passar um computador, aqui vai ter que passar um pouco mais, né? O computador, a gente tem que passar a descrição do defeito, descrição, e a data. A data a gente pode optar, se for pegar a data que está sendo registrada ali na hora, ou passar como parâmetro. Vamos passar como parâmetro, né? Porque de repente o cara só registrou no dia seguinte. Então vamos passar a data também. Date, data, defeito. Então a gente já nem precisa encontrar o computador, né? Porque ele está
passando... Não, precisa sim. Claro que precisa. Esse é um computador que ele está passando, a gente vai pesquisar na lista e vai... Ó, mais uma vez a gente precisa encontrar o computador, né? E lá vamos para o for de novo. A gente fez isso 2 vezes. Alugar e no remover. Vou pegar aqui do alugar, que vai ser muito parecido, né? Então, registrar defeito. Passa o computador. Esse date aqui faltou importar, né? É do Java Util Date. Passa o computador, ele encontra. Eu altero o status dele para 2. Defeito. E tem que registrar. Então, eu preciso criar um objeto defeito e inserir na lista. Então, eu vou fazer um defeito, new defeito, criando o objeto com a descrição e a data, né? Criei o defeito. Agora eu preciso, e a gente não fez, que a classe computador tenha um adicionar defeito. Passando o defeito, ele vai adicionar na lista. Então, esse adicionar defeito a gente não fez. A gente criou a lista, a gente criou a classe defeito, a gente criou a lista, instanciou ela, mas a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa adicionar defeito, onde a gente recebe uma classe defeito, um objeto, perdão, e faz dis.defeitos.add defeito. Tá? Vamos resumir essa bagunça. Adicionar defeito, tá feito. Então, registramos o defeito. Ó, temos o house, temos computadores, criamos uma lista do computador, ele tem seus atributos, a gente escreve, a gente adiciona e remove o computador. Nada de novo até aí, porque a gente fez isso no carrinho de compras, vocês estão fazendo isso lá na agenda, então aí não tem nada novo. O que tem de diferente é a questão do status, né? O computador ele tem um status, no qual ele inicia como disponível 0, pode ser alugado, pode ser registrado com defeito. Então, quando eu quero alugar, eu passo o computador, eu pesquiso na lista e altero o status para 1. Eu acho até sossegado. E aí, o defeito, que é alterar o status para 2, não é só isso. Ele quer que, além que a gente registre, altere para 2, que seria o processo igual ao do aluguel, né? De pegar o número, pesquisar e alterar para 2, ele quer também que a gente registre o defeito. Se fosse só um defeito por computador, né, Henrique? Seria mais simples. A gente colocaria defeito como uma string, um atributo da classe computador, e anotava ali. No próximo defeito, iria sobrescrever. Mas, pelo que eu entendi, o cara quer que seja possível a gente deixar um histórico ali de defeitos, inclusive com a data. Se fosse só um histórico de defeitos, uma lista de string resolveria. Mas o defeito ele tem mais do que um atributo. Ele tem a descrição e tem a data. Aí eu vi, pelo menos acho, que a melhor solução agora é criar uma classe para ele. Porque se tornou algo muito valorado, algo que cresceu, né? Não é uma simples variável. Então a gente criou uma classe defeito muito simples, com getSet, e o computador agora ele tem uma lista de defeitos. Eu tenho certeza que os computadores da nossa lan house jamais vão preencher nenhum defeito desses. Ó, sem piadinha com os meus computadores, hein? Então eu tenho uma lista de defeitos que, como era de se esperar, no meu construtor ela começa vazia, né?
a não ser que a gente possa comprar computadores já com defeito. Por enquanto, a gente não vai fazer isso. Então, ela começa vazia. Como ela pode ser preenchida, e a gente vai torcer para que não ocorra, mas pode, né? O computador, ele foi criado não para resolver problemas, mas para gerar problemas. O computador, ele veio para criar problemas que não existiam antes, né? Então, a gente criou um método para adicionar defeitos. A gente passa o defeito e adiciona na lista, né? Um vetor simples. Beleza. Então, o método de registrar um defeito, a gente passa no computador, que é o computador que vai estar com defeito. A gente passa a descrição do defeito, superaquecimento, não dá vídeo, não liga, reinicia, ou simplesmente é um computador velho. E a data do defeito. Então, a gente vai procurar o computador na nossa lista. Encontrando ele, a gente altera o status para 2, cria um objeto novinho com defeito e adiciona esse objeto na lista desse computador que a gente encontrou. Oi. Ficaria dependendo da Lan House? Porque vai ser através da Lan House que o defeito vai ser lançado. Da mesma forma que a Lan House que adiciona os computadores na lista dela, ela que gerencia, ela também vai gerenciar o defeito. Isso é justo. O computador, ele existe. Ele é adicionado na Lan House e a Lan House passa a gerenciar aquilo. Ela que gerencia o aluguel, ela que gerencia o defeito. Então, isso é responsabilidade, por isso que está tudo na classe Lan House. O computador, ele é só aquela coisa, aquela entidade ali, né? O computador é só isso aqui, seus atributos, mas ele não faz nada, ele só existe. Aí a Lan House é que dá toda a dinâmica da coisa, né? A Lan House, ela cria uma lista, ela adiciona computadores na sua lista de computador, ela remove, né? Morreu o multilaser, remove o multilaser. Então ela pode remover o multilaser. Ela aluga, altera status para 1, ou aluga com outro parâmetro. Ela apresenta todos os seus computadores, esses computadores foram determinados na memória, né? Alguém chegou lá, chegou o Henrique, mais exigente, né? Como sempre. Eu só quero alugar se tiver um computador de 32 GB, ela vai pesquisar. Tem 32? Tem, tá aqui, Henrique, é o computador 97, o Henrique vai lá, senão ele xinga e vai embora, porque o Henrique ele é bem assim. Eu posso escrever os dados de um computador que eu recebo como parâmetro. Eu posso escrever os dados de todos os computadores, né? Listar todos para eu ver o que eu tenho no meu parque tecnológico. E aí eu faço uso do print lá em cima. E por último eu posso registrar o defeito, né? Recebo o computador, a descrição, a data, monto o defeito, encontro o computador e adiciono. Então, que era uma questão que parecia sem graça, mais uma vez, foi bem divertida, né? Alguma dúvida? Vocês querem anotar ela? Ou não precisa? E aí eu começo a outra questão que a gente não vai terminar, mas eu me comprometo em gravar. O código? Não. Eu acho que vamos combinar assim, eu deixo vocês digitarem, e aí se vai lendo ali, já vai gerando alguma dúvida, e tem 20 minutos. E também eu acho que eu começar a questão e terminar gravando, não vai ser interessante, né? Tempo não vai dar, 25, a 9h45, né? Não vai dar tempo. Então, vamos fazer o seguinte, anotem, digitem a questão, se sobrar um tempo a gente discute a terceira questão, e aí eu gravo ela hoje à tarde. Pode ser? Então vamos lá. A classe computador vocês chegaram a fazer, não? Tá. E assim, se não der tempo de anotar agora de manhã, já está gravado no vídeo, tá? Eu gravei a aula, vocês podem assistir depois e anotar. Mas agora eu acho que seria interessante para, de repente, tirar alguma dúvida. Pode ser? E aí vocês vão dizendo
qual classe, se eu vou descendo ou não. Alguém fez mais ou menos parecida ou não? Eu fiz parecido, porém os defeitos, eu não sei porquê, mas eu coloquei dentro da classe Lan House. E também uma coisa que eu fiquei em dúvida, que eu errei, que eu vi agora, é que como é que eu mudava o computador? Por exemplo, eu mudava o status dele. Eu fiz uma gambiarra. Eu fui lá, criei um novo computador com os mesmos dados, apagava o que estava no sistema, no array list, e depois recriava de novo. Mas aí você viu agora que não precisa, né? É mais simples. É que eu gosto de gambiarra, né? Faz parte da vida. Não, mas tranquilo. O importante aí é que fez e pelo jeito deu certo. A gente, eu não sei, depois eu vou olhar teu código, mas a gente desobedeceu a descrição, né? Segundo o Henrique, foi questão mal elaborada, e eu concordo com ele, tenho que concordar dessa vez, né, Henrique? Eu não consegui enxergar uma boa solução fazendo o registro do defeito na Lan House. Eu acho que da forma que a gente fez ficou mais legal. Tá? Mas depois eu quero ver o teu código aí para ver como é que você fez. Professor, aquele último conteúdo que a gente viu na aula 18 de... não Da me lembro associação agora. de classes? Isso aí cai na prova, não? Sim. Tá bem. Cai sim. Diz aí, Henrique. Fez um pouco diferente. Deu certo? Você acha que tá bom? Vamos lá. Tá. Eu inicialmente até cheguei a pensar assim, beleza, mas aí quem que poderia pensar? Esse objeto criado. Marcar defeito, beleza, marcar defeito, e aí você adiciona uma lista de defeitos que é uma lista. Beleza, você chama defeitos, né? Parece que defeito, mas é também isso. Certo. Funciona igual também. É que assim, ele pediu para fazer isso, mas a gente não deu uso. Se ele pensar, como é que ele utilizaria esse dado? Né? Ia ser alguém da equipe lá que olhava, o que eu tenho de defeito nos computadores que eu posso fazer manutenção. Eu pegar a lista e imprimir, gerar um relatório, né, para poder isso resolve. Isso resolve. E você obedeceu melhor do que eu a descrição da Edu. Tá, você cria o computador aí. Tá? Não fica errado. É que assim, se você pensa num sistema maior, esse objeto ele poderia ser utilizado em outro momento do sistema. Deixa eu tentar forçar a barra aqui. Ou até mesmo para parte da manutenção, você já tem o objeto e não depender da local, mas não fica lá. Sim, isso aí é uma coisa que, se de fato ele está errado, ou não é a melhor solução, você, e isso, de uma forma geral, na organização de objetos, você só ia perceber quando o seu sistema crescesse. Tá? Hoje, o teu sistema como está, como eu fiz, não tem diferença alguma, vai funcionar da mesma forma. O sistema começou a crescer, e aí talvez no momento você perceba que essa classe está muito amarrada da classe normal e não funciona muito. Aí você ficou, mas no momento agora não vai vir. Não, quando ele se vazia na prática não. Beleza? Pessoal, vamos dizendo ali o que se eu desço, se eu subo, vocês copiam depois pelo vídeo. Já copiaram? Não precisa?
porque eu não estou vendo quase ninguém anotando, senão a gente pelo menos discute a próxima questão. Descer aqui. Acho que deu uma esfriada, né? Júlia e o Luan estão congelando. Percebi que vocês estavam meio travados. Então vamos descongelá-los. Enquanto vocês anotam, deixa eu fazer a chamada. Freeze. Pessoal, a nossa provinha, então, na sexta, né, vai ser na sala de aula, no horário da aula, das 7h30 às 9h45. Não vai ser nada além do que a gente viu na sala de aula, não se apavorem. Não vai ser código, o que tiver de programação é muito pouco, nada que vá fazer um sistema assim, porque nem dá tempo. E não faz sentido, né, ficar... Quando é algoritmo, no papel, eu acho que faz todo sentido, porque você está bolando da ideia, né? Você não está se preocupando com detalhes de programação, como é que cria aquele objeto, como é que cria aquele método, não. Você está pensando a ideia. Então, algoritmo pode e deve ser no papel. Orientação a objeto, não vejo assim. Mas como a gente tem uma questão teórica que é forte, a gente precisa da prova. A segunda prova, vamos pensar. Eu também acho que precisa ainda. Então, não vai ser nada absurdo. Quem veio, acompanhou, fez exercício, entendeu a teoria, tem os slides ali, tem uma apostila, vai ser bem sossegado. O pessoal que vai fazer a prova em casa, então já peço atenção, aí a prova vai ser diferente. Como vai estar no computador, tudo, então ela vai ser mais voltada para a programação e, claro, um pouquinho mais complexa, mas nada absurdo também. Então, eu só peço o pessoal que está em casa que acessem o Google Meet na hora da prova ali, que aí eu vou enviar a prova naquele momento, né? Um PDF, vocês baixam, fazem e devolvem por e-mail mesmo, tá? Vocês vão me entregar ela por e-mail dentro do tempo da prova, tá? E aí, claro, pessoal, vai fazer a prova em casa esses que, né, no geral, participaram das aulas remotas, né? Não vale quem vem sempre para presencial chegar e ficar em casa para fazer a prova remota. Beleza, deixa eu achar aqui a chamada. Então, até acho que na sexta eu vou chegar um pouquinho antes que o normal, já para fazer... A sala de vocês falaram que é a B2, é isso? Deixa eu perguntar uma coisa, como é que é a internet lá? Nossa. Não pega? É ruim, mas é pra ter um cabo de rede lá, não sei se funciona. Tem cabo? Tem um cabo, não não sei se funciona. Então, sucesso. Eu até vou testar antes, sabe? Para a gente não passar nenhum apuro. Normalmente a professor de português e o de português nada, de matemática discreta, tanto quanto de cálculo, eles falam que a internet não funciona bem. Tá, então deixa eu fazer mais um pedido aqui para o caso a gente não conseguir se comunicar ali na sexta via Meet, né? Para evitar maiores problemas. Peço que me passe um e-mail agora via chat quem vai fazer a prova remota, tá? Porque aí, de repente, até antes de sair de casa, eu já mando o e-mail, eu já agendo o e-mail, aí eu garanto que vocês vão receber a prova. Me mandem aqui agora, por favor. Bruno Perger está, Aqui. Crisley, Christian, Eric. O Eric deu
Ausência hoje. O Francisco tá online, né, Francisco? Ok. Tá aí. Gabriele. O primeiro Guilherme nunca veio. O segundo Guilherme sumiu, que é o Chaves. O Guilherme Chaves tem aparecido nas outras matérias, não? Não. Guilherme Nader Chaves. Não. O Guilherme Amarilho está aí, o Gustavo também, o Henrique também. Igor e João Luiz, não. O João Pedro está aqui hoje, né, João? Cadê? Está ali. A Júlia também. O Cleiton não existe. O Luan também sumiu. Mickelson está aí. O Rafael Alan está. O Rafael Bressan sumiu. Faltou. Nunca faltou. Primeira vez. O Juan está aí. Vinícius também. Vitor não existe. O William Dutra sumiu. E o Pierre está de volta. Oi? Ô, professor, tem como ver se tem alguma falta contigo agora, nos dias passados? O Amarilho, não, Amarilho, você tem 2 faltas ali no mês de outubro. Tá bem. 26 e 29, mas só. Professor, Tá acho que o senhor não me chamou. Eu esqueci de quem? Do Vinícius? Isso. Ah, sim, eu parei no William, mas tá com presença aqui, Vinícius. Beleza, desculpa. Até sexta-feira, Fábio. Falou, gente. Tchau, tchau. Então, eu vou interromper a gravação. Temos mais 10 minutinhos. Para a gente só discutir outra questão e ver algumas ideias. E aí